Aqui no consultório, né, no dia a dia, a gente cuida de diversas naturezas de doenças. Doenças infecciosas, doenças mecânicas, doenças inflamatórias, doenças metabólicas. Quando se trata de doença inflamatória, as inflamatórias podem ser muitas vezes causadas por uma infecção, podem ser causadas por algum tipo de lesão traumática ou não, por sobrecarga. A inflamação pode ser por alguma alteração metabólica, como por exemplo na gota, artrite por cristais, e também pode ser causada por uma questão autoimune. E particularmente falando hoje sobre a abordagem terapêutica das doenças autoimunes, queria trazer para vocês uma pergunta muito comum. Doutor, e esse imunossupressor, eu vou ter que usar para sempre? Quais os prejuízos? Então, assim, eu queria trazer uma questão para vocês. Os imunossupressores, amigos ou são inimigos? Como é que a gente deve se portar diante disso? Tá? Então, vamos lá. Esse é um tema que pode parecer um pouco complicado, complexo, mas eu prometo que a gente vai descomplicar aqui de forma leve e divertida, tá? A gente está falando aqui dos imunossupressores. Sim, esses medicamentos que têm aí um nome complicado, metotrexato, azatioprina, sulfasalazina, infliximab, ixekizumab, upadacitinib, enfim, tem uma infinidade de nomes, uns nomes absolutamente esdrúxulos. Alguns nomes têm razão de ser, outros nomes assim a razão não consegue alcançar, né? Mas independente do nome, a gente vai tentar entender de maneira geral quais cuidados, né? O que a gente precisa ter em mente quando a gente se depara com imunossupressor, né? A própria hidroxicloroquina, né? Ela é considerada, dependendo da dose e do regime que você toma ela, um imunossupressor, né? Então, o corticoide também, né? A prednisona, a prednisolona, o deflazacort. Então, parece assim uma coisa super complicada, mas eles têm um papel extremamente importante na medicina, tá? E isso vai além da reumatologia. Isso invade, praticamente eu posso arriscar dizer que hoje os imunossupressores invadem praticamente todas as especialidades médicas, tá? Então, todo mundo precisa saber um pouquinho de imunossupressor, seja pelos seus efeitos benéficos, seja pelos efeitos colaterais, seja pelos cuidados relacionados à necessidade eventual de um procedimento cirúrgico ou de um procedimento diagnóstico, como uma colonoscopia, por exemplo. Tudo isso remete a cuidado. Então vamos descobrir aí junto se eles são amigos ou se eles são vilões, né? E aí qual é a desses caras, né? Primeiro, a gente vai entender o que são os imunossupressores, tá? Então, assim, imagina que o teu sistema imunológico, ele funciona como se fosse um exército pronto para te defender a qualquer momento de qualquer invasor, né? Então, o sistema imunológico é composto de uma infinidade de substâncias químicas que o teu corpo produz, de células que são produzidas continuamente, que a gente generaliza como os leucócitos, mas tem os linfócitos, eosinófilos. Esse exército é composto por muitos componentes, né? E esse exército é muito bem instruído e muito bem hierarquizado. Mas digamos que diante de uma doença autoimune haja uma desorganização e esse exército se torna um tanto quanto confuso e começa a atacar teu próprio corpo. Isso é a doença autoimune. A doença autoimune é uma espécie de desorganização imunológica a partir da qual o teu exército que te defende de vírus, bactérias, de possíveis infecções, ele vai, digamos, começar a atacar tuas estruturas, teus órgãos. Por exemplo, pode atacar teus rins, pode atacar tuas articulações, pode atacar teus olhos, tua pele, no caso da psoríase, um exemplo que é muito conhecido hoje em dia, né? Então, assim,
é aí que entram, né, diante dessa desorganização desse exército, né, e do ataque contra si próprios, no caso o teu corpo, né, é aí que entram os imunossupressores. Eles são, digamos assim, falando em exército, né, a gente fala em guerra, né, em batalha, vamos falar de diplomata. Os imunossupressores são diplomatas que vão ali dissuadir, acalmar as tropas e restaurar a paz no teu organismo para que não haja mais esses ataques desmedidos. Claro que cada diplomata vai atuar de uma certa maneira, que nem o negociador que a gente vê nesses filmes de Hollywood, né? Cada imunossupressor vai ter um mecanismo peculiar ou um mecanismo particular. Esses mecanismos eles podem ser mais benéficos para algumas doenças, menos para as outras. Vai depender muito de caso para caso. Né? O mesmo imunossupressor que serve para paciente X pode não servir para paciente Y, apesar do mesmo diagnóstico. Muitas vezes a dose ela tem que ser escalonada. Né? Eu começo com uma dose, sei lá, de 1 miligrama por quilo e vou chegando a 3 miligramas por quilo, no caso de, por exemplo, da azatioprina. No caso do infliximab, eu posso começar por 3 miligramas por quilo e vou até 10 miligramas por quilo. Então, varia muito a maneira pela qual esse diplomata entra para tentar organizar essa bagunça que está instalada no exército, que está ali pronto e que foi criado para nos defender. Né? Mas aquela coisa, né? Tudo vai ter um porém nessa vida, né? Tudo vai ter um mais, né? Se os imunossupressores forem usados de forma inadequada, né, eles podem deixar o corpo vulnerável à infecção. Então, eu tenho que ter muito cuidado de usar a dose, digamos, efetiva, que traga benefícios sem trazer malefício, né? Então, isso tem que ser tateado, isso tem que ser avaliado periodicamente. Não existe uma dose fixa para todo mundo. Cada paciente vai ter uma dose específica, né? Então, é essencial que o uso dele seja sempre supervisionado por um médico especialista. Tem que saber usar, tem que ter prática em usar. De preferência, tem que ter um período mínimo de treinamento, uma residência médica ali, 2.880 horas por ano, durante 3, 4, 5 anos, aprendendo a usar esse trem com pessoas mais experientes que nós, para que a gente possa saber manejar esse tipo de medicamento, né? Porque senão, se não tiver uma supervisão médica competente e experiente, vai tornar desse diplomata um vilão, um terrorista. Ele vai chegar e vai explodir o exército. Aí a bagunça está instalada, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão, né? A gente não quer um vilão, a gente quer um amigo. E esse amigo é imunossupressor, né? Então, agora você deve estar se perguntando, né? Como saber se eu estou usando esse medicamento de forma correta, de forma apropriada, né? Muito simples. Sempre siga a orientação do seu médico. Essa é a minha orientação principal, é a resposta para essa pergunta. Tem que manter um diálogo aberto, esclarecer dúvidas, perguntar qual é a dose, por quanto tempo, ter uma estratégia, um plano terapêutico bem estabelecido e que seja conhecido por ti. Não adianta o médico sozinho saber o que ele quer fazer, o que ele vai fazer e você ficar ali patinando sem saber que estratégia terapêutica ele está utilizando, por quanto tempo ele vai utilizar, que dose ele vai utilizar, se ele vai alterar a dose ou não e se aquilo está sendo prejudicial em alguma medida para ti ou não, né? Então, assim, o diálogo é tudo, né? Então, você pode inquirir o médico diante de qualquer sintoma, de qualquer dúvida. E assim, em absoluto, nunca, jamais, nunca mexe na dose por conta própria. Não tenta ajustar por conta própria. Se o médico, fazendo esses ajustes, muitas vezes a gente acaba errando, imagina quem não tem formação, experiência nesse tipo de assunto, né? E que fique muito claro, a confiança é a chave para o sucesso no uso desses imunossupressores.
Tem que ter o estabelecimento de uma relação de confiança. Como é que eu vou tomar uma medicação dessa que pode eventualmente baixar a minha imunidade se eu não confio no profissional que está me guiando, né? Então é muito importante ter essa reflexão, tá? Além do mais, é fundamental que tu realizes avaliações periódicas. E essas avaliações periódicas perpassam por avaliações clínicas no consultório, às vezes avaliações radiográficas, imagenológicas, imagem em si. Aqui no consultório eu uso muito o ultrassom como ferramenta de avaliação em tempo real durante a consulta, né? Mas esses exames laboratoriais, normalmente, que a gente não necessita também, precisam ter uma periodicidade. Entre 60 e 90 dias, em média, a gente precisa repetir para monitorar o teu corpo, saber como é que ele está reagindo ao tratamento. Tem medicamentos que acabam fazendo o contrário. Às vezes o medicamento responde mal àquele organismo, às vezes aquele medicamento não tá na dose correta para aquela pessoa. Então assim, a gente precisa ver o que os imunossupressores podem causar. Anemia, plaquetopenia, leucopenia, podem trazer algum tipo de problema medular, né? Sobretudo os mais antigos. Os mais modernos podem abrir porta para as infecções, né? Infecções como tuberculose, como candidíase sistêmica, como zoster, né? São alguns exemplos que a gente tem que ter o máximo de cuidado, tá? Esses exames que eu me refiro, os exames laboratoriais principalmente, eles ajudam a garantir que tudo está indo bem, que o medicamento não está agredindo o teu fígado, tua medula óssea, teus rins, né? Que o quadro inflamatório está controlado de maneira sistêmica, que tu não está tendo nenhuma alteração, digamos, metabólica associada, tá? Então, assim, a análise laboratorial periódica, cada 60 ou 90 dias, ela é fundamental para saber que o medicamento está fazendo o seu trabalho sem causar nenhum tipo de problema para ti, tá? E tem um detalhe que é extremamente importante. A gente não pode esquecer das vacinas, né? Algumas vacinas são essenciais, na verdade, praticamente todas as vacinas são essenciais para quem usa algum tipo de imunossupressor, tá? Pois ajudam a te proteger ainda mais contra infecções que podem ser mais perigosas quando o sistema imunológico está mais fraco, tá? O imunossupressor ele diminui um pouco a tua defesa, é uma modulação para baixo. Isso pode abrir porta para possíveis infecções, então a vacina é um recurso muito importante. Então é sempre bom conversar isso com o teu médico, né? Um paciente imunossuprimido tem que estar vacinado, tá? Alguns medicamentos têm, digamos assim, alguns cuidados peculiares. Por exemplo, tem medicamentos que requerem, ou é de bom feitio, a gente previamente se vacinar contra zoster, né? E cada medicamento vai ter um perfil, mas o ideal é que a gente mantenha o nosso calendário vacinal atualizado. Vacina e imunossupressão são duas questões que caminham juntas, tá? Então, assim, conversa com o teu médico sobre quais vacinas são recomendadas para o teu caso, tá? Então, assim, ficam essas reflexões, tá? E aí, finalizando aqui, para não ficar tão extenso, eu te pergunto, o que tu achastes, né? Já tivesses alguma experiência com imunossupressor? Você está usando? Qual imunossupressor que você usa? Qual dose? Já teve que trocar alguma vez? Já teve que readaptar a dose? São questões que são muito comuns de serem perguntadas no consultório e questões de serem, digamos assim, operacionalizadas pelo médico no seu dia a dia, sobretudo aqui na reumatologia. Eu que lido com doença autoimune também, todo santo dia a gente está revendo o uso de imunossupressor, aumentando dose, diminuindo dose, lidando com os efeitos colaterais, lidando com as complicações infecciosas de alguns. A gente sempre tenta usar uma dose que traga benefícios sem trazer, digamos, esse enfraquecimento do teu exército. Mas isso pode acontecer, a despeito de todos os cuidados que a gente pode tomar. Então, qual experiência que tu já tivestes com o teu imunossupressor, né? Compartilha aqui comigo nos comentários, né? Eu vou gostar muito de saber a tua história, tá?
Não esquece de curtir o vídeo, te inscrever no canal, acompanhar nossa conta de Instagram, né? Vai servir de incentivo para que eu continue a fazer esses vídeos aí, que eu confesso para vocês são algo um tanto quanto desafiador. Requer um certo planejamento, um certo tempo e a perda de uma certa timidez que ainda me acompanha, né? Então até a próxima para mais conteúdos interessantes para todos nós. Até logo.